Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês sobre pincéis. Você sabe, já conhece todos os tipos de pincéis? Você sabe como utilizar esses pincéis na maquiagem? Pois bem, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço um passo a passo de maquiagem com os pincéis. Então, eu já vou começando por esses daqui, ó. Esses pincéis são Duo Fiber. Esses pincéis, ó, eu utilizo, ó, são cerdas mistas, cerdas naturais e mistas. São dois tipos de cerda. Eu utilizo eles para passar cremes hidratantes, algum tipo de óleo, às vezes o prime também. Eu utilizo esses pincéis, são ótimos para estar passando, eles são bem macios. Próximo passo dos pincéis, eu utilizo corretivo. Para corretivos, eu utilizo esses daqui, ó. Se eu precisar cobrir alguma mancha, corretivo colorido, corretivo cor da minha pele, eu utilizo esses aqui, língua de gato, esses pequenininhos aqui, já resolve o meu problema, tá? Depois desses pincéis, eu utilizo esses daqui, ó, para base, olha só. Eu deposito com língua de gato. A seguir, eu uso esse aqui, ó, em movimentos circulares na minha pele, tá? Para minha pele, ele fica ótimo, não deixa marcação nenhuma, fica perfeito. E esse daqui também eu utilizo se eu usar uma base de alta cobertura ou para atendimento, eu gosto de usar esse daqui, que ele também espalha muito bem, tá bom? Esses são os pincéis que eu uso para base. E além dos pincéis, eu também costumo usar a esponjinha umedecida para tirar todo o excesso de base e para deixar ela bem uniforme também. Então, eu utilizo, além dos pincéis, essa esponjinha também. Depois da base, eu uso esses pincéis aqui, que é pincéis para fazer o contorno, ó, contorno aqui lateral, e utilizo também para blush, tá? E são pincéis assim mais durinhos, eles não é aqueles pincéis que abrem, né, para não ultrapassar essa linha, que é a linha do contorno, e o blush também. Então, eu utilizo esses pincéis, são chanfrados, esses pincéis, geralmente os meus pincéis, ou eles são da Dai Makeup, ou então da Macrylan, são as duas marcas de pincéis que eu utilizo mais. Então, no próximo passo, eu utilizo também esses dois pincéis aqui. Esse aqui, que é uma vassourinha, eu utilizo aqui para passar iluminador, para tirar o excesso, né, de pó depois, ou o excesso de sombra que cai aqui embaixo dos meus olhos, eu dou uma varridinha. E utilizo esse pincelzinho aqui também para utilizar, para passar o iluminador também, tá? Eu utilizo esses dois tipos de pincéis. Próximo pincel que eu uso é o pincel para pó. Então, eu passo pó translúcido, aquele pó solto. Então, eu utilizo esses dois tipos de pincéis. Passo no produto e vou passando suavemente em todo o meu rosto, todo o pescoço. E depois eu faço isso para varrer, para tirar o excesso. Então, eu utilizo esse pincel com essa utilidade de passar o pó. Vou com bastante leveza, porque ele é bem macio e deixa a pele assim, ó, maravilhosa, tá? Então, esses dois tipos de pincéis. Meu próximo pincel é o de sobrancelha. Sobrancelha eu utilizo esses dois. Esse aqui, ó, para pentear minha sobrancelha, tá? Eu penteio minha sobrancelha primeiramente. Depois eu uso esse aqui, ó, chanfradinho. Então, esse chanfradinho eu uso aqui, ó, na minha sobrancelha também, para fazer o preenchimento, para fazer um contorno. E eu utilizo também esses língua de gato para fazer o traço aqui preciso, para dar o formato da minha sobrancelha, tá? Então, eu utilizo esses três pincéis para estar fazendo a minha sobrancelha, tá bom? Depois desse passo da sobrancelha, eu faço a preparação da minha pálpebra com corretivo. Também uso esses pincéis, tá? Costumo usar ou até uma esponjinha para tirar todo o excesso, para fazer uma limpeza, né? Para tirar todo
o excesso que ficou do corretivo mesmo, tá bom? Então, eu utilizo a esponjinha ou esse aqui para fazer a preparação da minha pálpebra, tá bom? Depois disso, gente, eu fiz a preparação da minha pálpebra, agora eu vou usar a sombra, os pincéis de sombra. Pincéis de sombra eu tenho vários, tá? Eu tenho esses dois aqui que eu gosto, esses dois aqui, ó. Eu utilizo esses dois para depositar. Aqui no cantinho eu gosto de depositar com esses dois pincéis, tá? Que eu gosto de fazer. Depois que eu depositei, eu tenho esses daqui de esfumar. Então, por exemplo, se você tem um olho pequeno, eu tenho esses pincéis aqui, ó. Eu faço atendimento também, então eu utilizo mais esses tipos de pincéis de esfumar para olho pequeno. Se for um olho médio, eu posso estar usando esses daqui, ó. Esse tipo de pincéis para estar esfumando. Esse aqui é da Dye Makeup, o 136, ele é maravilhoso para fazer um belo de um esfumado. Todos eles eu utilizo bastante. Além desse, eu tenho mais esses aqui, ó, um pouquinho maior até, ó, de esfumar, porque a minha pálpebra aqui, ela tem um espacinho a mais, então eu consigo usar esses pincéis maiores de esfumar. Então, tem toda essa variedade, você também não precisa ter toda essa variedade, mas é importante você ter alguns pincéis de esfumar para sair um esfumado perfeito na sua maquiagem. Outra coisa que eu tenho são os pincéis de delinear. Então, para fazer o delineado, eu utilizo esses pincéis aqui, ó. Esse aqui é um pincel chanfrado, ó, pincelzinho chanfrado. Eu utilizo ele para passar o delineador em gel, ó. Ele é ótimo porque ele tem as cerdas bem durinha, então ele é muito bom, ele é bem preciso para fazer o delineado. Tenho esse aqui também, ó. Esse aqui, ó, bem, ó, bem pequenininho, bem delicadinho, bem fino, também dá para fazer o delineado. E tenho esse daqui também, que dá para fazer, ó, um delineado bem puxadinho. Então, eu uso esse daqui para fazer, ó, bem puxadinho. Ele é meio durinho também, ele é muito bom. Todos esses são ótimos para fazer o delineado em gel. Porque os delineados de caneta tem sua caneta, delineado líquido já vem com um pincelzinho líquido, nesses aqui são ótimos para fazer aplicação de delineado em gel, delineado gatinho, dá para fazer muito bem. E outros pincéis que eu ainda não mostrei foram esses daqui, ó, são pincéis de precisão, ó, precisão. Eles estão misturados aqui, ó, esse aqui, por exemplo, esse é da Ruby Rose, esse é da Dylos, ó, tem uma boa mistura aqui. Esse daqui é da Macrylan. E esses dois aqui são da Dye Makeup. Então, são pincéis de precisão. Pincéis que eu passo aqui embaixo, ó, na minha linha d'água. E eu gosto de esfumar com esses pincelzinhos aqui, lápis. E aqui também, meu delineado esfumado, eu adoro usar esses pincéis. Esse aqui também, esse é um ótimo pincel de precisão, ó. Bem fino aqui, ó, onde ele possui as cerdas dele, bem durinha, também dá para fazer a mesma coisa. Esse de precisão aqui, eu gosto de usar ele para passar, tipo, sombras líquidas, né? Eu gosto de fazer o olho preto com ele também, ele é ótimo para espalhar o produto cremoso. Então, é um pincelzinho de precisão, pincelzinho assim, kabuki, né? Bem pequenininho. Então, ele é ótimo também. E meu último pincel, nada mais importante, nada menos importante, que é o pincel, ó. Esse é o de batom, tá? Esse é o de batom, inclusive eu usei ele para passar aqui o meu batom. Então, eu uso ele para fazer o traço, né? Para fazer o contorno dos meus lábios dentro e fora, até para aumentar um pouco os meus lábios. Ele é ótimo para você estar usando para passar o seu batom sem borrar. Então, se você tem dificuldades de passar um batom
você usa esse pincel aqui de contorno, que é maravilhoso, tá bom? Então, essa foi a finalização que eu vou deixar aqui para vocês, né? Sobre pincéis, foi o que eu trouxe para vocês hoje. Se vocês gostaram, curte aí, compartilha, que eu volto com mais lives, com mais vídeos, tá bom? E até a próxima e tchau, tchau.